Um cordial bom dia aos ouvintes da Rádio Princesa, nesta manhã do dia 10 de outubro de 2021. Manhã agradável aqui em Francisco Beltrão, e é um prazer tê-los em nossa companhia para mais uma programação evangélica Boas Novas. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, o verso 16 nos diz: Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E nesta manhã queremos ouvir já de início o pastor Haroldo Teles cantando a bela melodia Saudamo-nos, irmãos em Cristo. Lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda a glória seja ao nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus irão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois, participar. Em alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus irão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filhos seus nos escolheu, e que as bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Nesse momento, a nossa saudação vai para os aniversariantes. No dia 6, Camila aniversariou, e hoje, dia 10, está de aniversário o Edson Perzel, amigo meu, Bernardo Lima, e um abraço todo especial para o meu filho Victor Hugo Carclin em Cascavel, enviado por mim, Guilherme, pela sua mãe, Nancy, pelos seus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. E também no próximo dia 15 estará com aniversário de casamento nosso Júnior, Guilherme Paulo Carclin Júnior, e Thaís, que estarão completando 5 anos de casados, bodas de madeira. Que Deus abençoe estes aniversariantes aqui mencionados e todos os demais que neste mês, neste dia,
tem sua data festiva. Que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos ouvir os parabéns a você com o Quarteto Templo. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado num novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Vamos orar. Ó Deus eterno, nós te agradecemos nesta manhã, porque mais uma vez podemos comunicar as boas novas. Agradecemos por cada ouvinte que está em companhia conosco, também com os aniversariantes da semana, do dia de hoje e deste mês, aqueles que nos acompanham nesta manhã. Grata memória de cada um, data especial, que possam reconhecer as bênçãos do Senhor. Também pedimos em prol de cada um que está enfermo, que está necessitando de um auxílio do Senhor. Esteja abençoando nesse tempo tão especial, que ninguém venha abandonar a fé, muito pelo contrário, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Continua conosco nesta programação e no dia a dia de nossas vidas, que possamos estar certos de que na eternidade estaremos com o Senhor, graças ao presente da salvação em Cristo Jesus, que é compartilhado e oferecido a toda a humanidade. Muito obrigado por esta programação e assim continua conosco agora e sempre. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Programa Evangélico Boas Novas é levado ao ar todos os domingos às 8 horas da manhã pela Rádio Princesa AM 930 kHz. Também no celesc.com.br e no Facebook. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando ao vivo nesta manhã. E compartilhe esse programa para que mais pessoas também possam estar sintonizados sempre com boas novas. Também este programa pode ser revisto no canal YouTube da Igreja Batista Central aqui em Francisco Beltrão. Em continuidade, nós estaremos ouvindo agora com o Grupo Ressurreição cantando a melodia Necessitado. Senhor, eu tenho precisão, só teu divino amor dá paz ao coração. Oh meu Jesus, comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar.
Nessa manhã, o tema para a meditação é exatamente necessitado. Quem é necessitado? Pode ser um indivíduo pobre, pobre talvez materialmente e também pobre espiritualmente. E o que a palavra tem a nos dizer sobre isso? A palavra de Deus sempre tem conselhos sábios para todas as pessoas e em todas as oportunidades. O rei Davi, ao compor o Salmo 34, eu lerei do versículo 1 ao 10, ele nos diz o seguinte: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada têm falta. Então a resposta do Senhor é a todos nós que o buscamos. Ele nos atende. E Ele nos socorre no momento da angústia, no momento da tribulação. Então, ser pobre, humilde diante de Deus é uma virtude, é um privilégio. E Jesus, ao proferir o grande Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, logo no início do capítulo 5, o verso 3, ele declara: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A necessidade de nos humilharmos diante da potente mão de Deus e em contrição dizer a Ele que nós não merecemos o reino dos céus, mas que pela sua graça, por sua bondade e misericórdia, Ele nos concede. Por isso o salmista diz, clamou este pobre e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as suas angústias. No verso 10 ele diz que os leãozinhos, os filhos de leão, necessitam e passam fome, sofrem, muitas vezes não conseguem a caça almejada. Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada têm falta. Ainda no Salmo 40, o verso 17, diz assim: Contudo, eu sou pobre e necessitado, mas tu, ó Senhor, cuidas de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Prezado ouvinte, essa palavra é muito preciosa. Ela vem de encontro às nossas necessidades espirituais. Também é necessário que sejam supridas as necessidades materiais e as necessidades físicas, porque é Deus que nos dá a vida e nos controla. Deixa em nós o livre-arbítrio para escolhermos como agir e proceder. Todavia, a escolha sábia e prudente é andar conforme Deus preparou que andássemos. É da forma como Ele planejou o ser humano. O ser humano é algo de suma importância e especial diante dos olhos de Deus, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança para louvor da sua glória. Todavia, por causa do pecado, então muitas vezes estamos distantes do objetivo e do alvo, mas sempre há o convite ao retorno,
para que estejamos em comunhão com Deus diária e constantemente. Quando Jesus veio ao mundo, ele fez muitas pregações, fez muitas curas, operou milagres. Ele era o próprio Deus encarnado no ser humano para sentir as dificuldades humanas, sentir o que é ser humano nesse mundo. E ele passou por todas essas vicissitudes da vida. Finalmente, ele foi pregado numa cruz, colocado num túmulo, mas lá ele não permaneceu. Ele ressuscitou e vivo está à destra de Deus o Pai e por nós intercede. Mas quando do seu ministério, ele fez o seguinte convite, conforme Mateus capítulo 11, versos 25 a 30, onde Jesus faz uma oração e convida todos a si. Por esse tempo disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois foi assim do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estende este convite a todas as pessoas e em todos os tempos, porque a sua palavra, o compêndio chamado Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus revelada e ela continua viva e eficaz no nosso tempo, na nossa geração. E Jesus aqui, ele faz uma oração dando graças a Deus o Pai, que estas coisas a respeito da vida eterna foram reveladas aos pequeninos. Por isso, dentro daquele contexto do Salmo que nós iniciamos lendo, o rei Davi, ele declara com certeza, ele diz: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e salvou-o de todas as suas angústias. E ele lança um desafio para provar e ver que o Senhor é bom. E na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus e sendo Deus, ele convida a si todas as pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, sejam de pecados, seja de conceitos, seja de procura pela paz com Deus, e ele chama todos para si, porque a sua missão aqui neste mundo era exatamente compartilhar esta boa nova da salvação para todas as pessoas, porque ele próprio era o Salvador. Eu ainda quero ler mais um texto de Mateus, no capítulo 9, versículos 12 a 13, que diz o seguinte: passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento.
Por isso Jesus declarou: Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse texto é quando Jesus estava compondo o seu apostolado, e ele convidou justamente um homem que não era bem visto pela sociedade de então, porque o governo de Israel estava subjugado pelo Império Romano, e os cobradores de impostos tinham uma cota para cumprir. E cumprida aquela meta governamental, eles cobravam acima e permanecia com eles o fruto da cobrança. Por isso, eles eram considerados pessoas não benquistas na sociedade. E justamente Jesus vai à casa de Mateus, que também é chamado de Levi, juntamente com os seus discípulos. E Mateus oferece um jantar, e nesse jantar ele compartilha as boas novas da salvação exatamente com aqueles homens que eram perversos e pecadores. E não faltou quem fosse acusá-lo. Os fariseus logo perguntam aos discípulos: por que Jesus, o vosso mestre, come com pecadores e publicanos? E Jesus, ao ouvir isso, ele dá a seguinte declaração: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E esta é uma lógica verdadeira, que as pessoas buscam auxílio na medicina para tratar as suas enfermidades. Quem está saudável pode fazer um check-up para confirmar isto, mas é um presente de Deus. E então Jesus aplica a grande lição, que ele não veio chamar aqueles que se julgam justos, mas sim aqueles que reconhecem que são pecadores. E assim sendo, então, a necessidade do ser humano, ela é resolvida junto a Jesus. Jesus é o bálsamo para a alma. Ele é o caminho da vida. Ele é o reconciliador, o mediador entre Deus e os homens. Ele é tudo e em todos. Por isso nós temos um grande privilégio nesse tempo em que vivemos, que é denominado o tempo da graça, quando o Espírito Santo está no mundo, trabalhando junto ao coração das pessoas para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E a grande pergunta que se faz nesta manhã: quem realmente é necessitado? O indivíduo pobre, diz o conceito gramatical. Mas pobre de quê? E quantos pobres que necessitam do pão de cada dia? Mas quantos que são abastados, são financeiramente considerados ricos, mas são pobres espirituais, porque não têm paz consigo, não têm paz com Deus. Por isso, Jesus é o mediador desta nova aliança, que oferece a salvação como presente, como graça, para que todos possam desfrutar das benesses, andar conforme Deus deseja que ande neste mundo, porque sua promessa é de estar presente todos os dias até a consumação dos séculos. No Evangelho de João, capítulo 14, versos 25 a 27. Tendo-vos dito isto, estando convosco, Jesus falando, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E é o Espírito Santo, o Consolador, que está conosco, e ele também é o grande ensinador. Por isso, quando lemos a Bíblia, a Palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajuda a entender e aplicar a sua mensagem aos nossos corações.
Eu te convido, prezado ouvinte, nesta manhã, a fazer uma autorreflexão e avaliar como está a sua vida diante de Deus, diante desta realidade, porque todos nós estamos marchando rumo à eternidade e lá chegaremos. Não é opção de querer ou não querer, mas é uma condição estabelecida para o ser humano. Um tempo aqui neste mundo e na eternidade, nosso desejo é que todos estejamos na presença de Deus. E todos aqueles que recebem o presente da salvação em Cristo Jesus e o confessam como o Senhor da sua vida, certamente terão o seu nome escrito no livro da vida e no dia da chamada final poderão dizer: aqui estou, pelos méritos de Jesus Cristo, o meu eterno Salvador. E que o Espírito Santo, Consolador e Ensinador, esteja trabalhando junto aos nossos corações diária e constantemente. E é o que nós vamos ouvir agora, os arautos do Rei cantando Suave Espírito. Um suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto aqui o calor da presença do Espírito do Senhor. Vem, Santo Espírito, vem lá dos céus, fica conosco, dá-nos o amor de Deus e por tais bênçãos rendemos-te louvor. Um dia transformados todos vamos ser no lar de paz e amor. Santo Espírito. Disponibilizo aqui o WhatsApp 44 988 518355, que é do pastor Alcir Santos de Araújo, que nos próximos domingos estará também conduzindo o programa Boas Novas. Ele é da Igreja Batista Central, aqui de Francisco Beltrão, Rua Sergipe 1152, e também convido a todos para a Escola Bíblica Dominical, logo mais às 9h45, e às 19 horas o culto de louvor e adoração com transmissão online. Foi um prazer tê-los em nossa companhia, que Deus os abençoe neste domingo, nesta semana, e até uma próxima oportunidade. Aqui despede-se o professor Guilherme Paulo Carklin dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas.
Rádio Princesa AM, ZYJ 235, 930 kHz. Transmitindo de Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná. Princesa. 8h32. Vem aí. Mais um programa com padrão Princesa de qualidade.